Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. É um prazer recebê-los para essa reunião preparatória para as eleições de 2018. Eu gostaria de convidá-los a sentarem mais próximos aqui da gente, para facilitar. É uma conversa, uma reunião de trabalho, em que todos vão ter oportunidade de se manifestar, de interromper, quando necessário, o nosso instrutor. Meu nome é Breno Gasparotto, para quem não me conhece, sou secretário judiciário aqui do tribunal. E essa reunião, ela marca o início, na verdade, desse processo eleitoral dificultoso, trabalhoso que teremos nesse exercício. Muitas novidades serão apresentadas aos senhores e, obviamente, após essa reunião nós teremos, como vocês já viram, um treinamento prático oferecido aos partidos, aos representantes, aos candidatos, pré-candidatos, para que a gente consiga levar a bom termo essas eleições. Eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Luiz Aparecido Bortolucci Júnior, juiz membro da Corte, que representa o tribunal nesta abertura, nessa solenidade. Boa tarde a todos. Em nome do desembargador Márcio Fidal, desembargador Pedro Sakamoto e demais membros do TRE, eu dou as boas-vindas a todos os senhores. Muito agradecido pela presença, porque o intuito do Tribunal Regional Eleitoral, e isso é o pensamento uníssono de nós do tribunal, dos servidores do tribunal, de estarmos cada vez mais próximos dos senhores. Que o intuito nosso é que todos acertem, que todos tenham as menores dificuldades possíveis neste processo, começando agora no registro de candidatura, até o deslinde na diplomação. Então, de maneira que aquela justiça, talvez, do século passado, né, em que o juiz estava ali distante, os próprios servidores, né, Breno, já não é a realidade atual, né? Na verdade, nós estamos muito à vontade no mesmo patamar dos senhores. Essa é, literalmente, o pensamento da Corte. E, em razão disso, aqui, estamos recebendo os senhores, nesse primeiro momento, para os esclarecimentos, para o treinamento, no que for necessário para esse primeiro momento, e dizer aos senhores que estamos à disposição. Os servidores também, o Breno está também aí, os e-mails aí marcados, né? Enfim, gente, os senhores fiquem à vontade, aproveitem ao máximo este momento, questionem, tirem suas dúvidas, e com certeza, né, Breno, aquilo que porventura nós não soubermos responder, fica o compromisso desde já que o que a gente não souber, não puder agora, por uma desinformação, uma eventual desinformação, a gente vai buscar essa resposta e oportunamente passar aos senhores. Então, desejando novamente as boas-vindas, eu espero que os senhores tenham uma excelente tarde conosco, de muita troca, de muita empatia de todos nós. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado, doutor Bortolucci, por ter prestigiado a abertura do nosso evento. Sem maiores delongas, eu vou apresentar o instrutor desta tarde, Dr. Jacques de Barros Lopes, que é o nosso coordenador de registros e informações processuais. Hoje, aqui no tribunal, é a pessoa que tem o maior conhecimento num sistema que será de uso obrigatório para todos nessas eleições, que é o sistema Processo Judicial Eletrônico. Muitos dos senhores já sabem que ele será de uso obrigatório para todas as classes que serão usadas na eleição, e não seria diferente em relação ao registro de candidaturas. Então, é uma eleição diferente, uma eleição com um calendário mais enxuto, a primeira eleição geral em que vamos aplicar um prazo, teremos um prazo tão apertado para julgamento dos registros e para levar a cabo essa importante missão, que é assegurar que o voto depositado da urna seja consagrado lá no final, no seu resultado. Eu vou passar a palavra, então, ao colega Jacques, para que a gente inicie, sem maiores atrasos, né, o nosso treinamento. Boa tarde a todos. É um prazer novamente, mais um ano juntos, né? Mais uma eleição juntos. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso vem de alguns anos para cá fazendo uma aproximação bem grande com as legendas. Desde 2013, com Em Prática, a gente está
tentando fazer com que os partidos tenham mais conhecimento, mais boas práticas, mais aproximação mesmo com a justiça eleitoral. Não só partidos, mas todos aqueles que, de alguma maneira, militam também na área eleitoral. Em primeiro lugar, quero agradecer o Breno, o Dr. Luiz, pelas palavras. Apresentar também a Ângela Aparecida Gabana de Queiroz, é a chefe da seção de análise técnico-processual, e quem acompanhará, coordenará, basicamente, o processo de registro de candidaturas junto comigo. Tá? Ângela, por favor. A Ângela está lá no final. Por favor, venha até aqui para a gente... É com a Ângela e comigo, basicamente, que vocês vão tratar a maior parte do tempo relacionado a registro de candidaturas. Tá? Então, para quem não conhece, essa é a Ângela, ela que vai tratar com vocês diretamente junto comigo. Ali estão nossos e-mails. Tá? Não coloquei os telefones ainda, que é para que vocês fiquem até o final. No final, terá os telefones, tá? Para entrar em contato com a gente. Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos iniciar o nosso treinamento. Bom, falar um pouco das resoluções. 2 resoluções, basicamente, vão tratar do processo de registro de candidaturas. Uma é a resolução do TSE, a 23548/2017. Lembrando uma coisa importante, ela foi republicada, tá? Na data de hoje. Ela foi republicada porque continha alguns erros materiais. O procedimento continua o mesmo, mas eram algumas remissões a artigos que estavam incorretas, e ela foi republicada hoje, então é importante que vocês já peguem essa resolução atualizada. A resolução do TRE 2159/2018, essa resolução ela foi aprovada e foi publicada também hoje. Tá? Ela foi aprovada na sessão do dia 9, na segunda-feira, e foi publicada hoje. Dentre as principais novidades, ela traz a obrigatoriedade de entrega de cópia da ata original para publicação e dispensa a nova apresentação no registro. Era uma prática, na verdade, que a gente já teve na eleição passada, e a gente trouxe ela também, mas tem uma novidade em relação ao Candex, só que a gente vai tratar daqui a pouco. E todas elas estão disponíveis lá no site do TRE Eleições 2018, na parte de normas e documentações. Tá? Essa página de Eleições 2018 ela está bem completa. Ela traz não só a parte de normas, mas ela traz todas as informações relacionadas às eleições. Ela traz sobre os sistemas, a desincompatibilização, prazos de desincompatibilização, jurisprudência sobre desincompatibilização. Você vai poder colocar o cargo que a pessoa ocupa lá para ver os prazos de desincompatibilização. A gente sabe que o menor prazo já se esgotou, inclusive, né, para desincompatibilização, mas é para conhecimento mesmo. Então, ela traz uma série de informações úteis, bastante úteis, não só para os partidos, para os advogados, para os candidatos. Todos aqueles, os eleitores, principalmente, também podem utilizar essa página para se inteirar mais sobre o processo eleitoral. Bom, a primeira coisa que eu vou tratar é sobre a ata do partido, ou da coligação, na verdade, do partido, né, que vai eventualmente formar a coligação. Todos sabem que o prazo de convenções partidárias ele inicia no dia 20 de julho. A partir do dia 20 de julho já é possível fazer convenção partidária. E o principal documento que sai dessa convenção partidária é a ata do partido. Basicamente, o que tem que constar nessa ata? O nome, sigla do partido, data, hora, local da realização, os cargos pleiteados, a deliberação ou não sobre a formação ou não de coligações, se ela vai ser proporcional, majoritária, se vai ser as duas coisas, o nome da coligação, nome e sigla dos partidos que vão constar dessa coligação, nome, número dos candidatos, certo? A indicação do representante dessa coligação, se houver coligação, ele tem que ter um representante, seus delegados com nome, endereço, fax, e-mail e, o mais importante, não está nesse slide, porque eu preferi falar,
um telefone móvel com um aplicativo de mensagem eletrônica. Você não consegue fazer o registro de candidatura se não tiver um telefone com um aplicativo de mensagem eletrônica. De preferência, o WhatsApp. Tá? WhatsApp ou Telegram, mas principalmente o WhatsApp. Quem não tiver, vai ter que ter. Você não consegue ir à frente no pedido de registro, o sistema não deixa se não preencher esse campo. Ok? E não adianta preencher com um número errado, porque vai ser o número que a gente vai utilizar. Se eventualmente o número for errado, você vai perder as publicações, as eventuais intimações para a coligação, e quem vai sofrer o prejuízo vai ser, obviamente, aquele que colocou o número errado. Tá? O que mais tem que constar na ata? Quantidade de candidatos escolhidos, de acordo com os cargos que estão disputando, com nome completo, nome na urna e o número. Uma coisa que precisa ficar bem claro passou a convenção partidária, vocês têm um prazo de 24 horas para encaminhar a ata. E uma novidade, esse ano, a ata, a resolução do TSE, ela dispõe que o encaminhamento dessa ata é de forma eletrônica, feita pelo Candex, que é o sistema de candidaturas que você usa para fazer o registro. Fez a convenção, já entra no Candex, digita a ata, tá? Vai ser digitada, e transmite essa ata para a Justiça Eleitoral, para que a gente possa fazer a publicação dessa ata. Como vocês sabem, a gente teve problemas já com ata, né? Ata de partido, escolha de candidatos. E, para evitar que esse problema se repita, desde a eleição passada para a eleição geral passada, a gente está cobrando também, o TRE aqui está cobrando a cópia digitalizada da ata retirada do livro. Então, o livro partidário em que vai constar a ata deve ser digitalizado e protocolada essa cópia aqui no mesmo prazo de 24 horas. Então, vocês vão ter que entregar a ata de duas formas. A primeira, digitando no Candex e fazendo a transmissão pelo próprio Candex, e a segunda, vindo aqui no tribunal e protocolando essa cópia. Tá? Se quiser entregar ela em papel, a cópia, pode também, mas de preferência já digitalizada. Não. A ata é registrada no livro. A ata é escrita no livro. Ainda que digitada e colada, ela deve ser feita no livro. No Candex, você vai digitar, transcrever aquela ata. Ok? A ata com a lista de presença, tá? A lista de presença tem que ir junto. Tá bom? Então, no Candex, digita, e aqui no tribunal protocola a cópia. Uma coisa importante sobre livros partidários. Esse período a gente recebe muito livro para fazer assinatura, né, do livro partidário. Uma coisa que a gente está notando é que tem partido que todo ano traz um livro diferente. Todo ano traz um livro novo. Os livros eles têm termo de abertura e têm termo de encerramento. Um livro só pode ser iniciado quando encerra o anterior. Então, o que a gente vai começar a fazer? Vai começar a pedir o livro anterior para abrir um novo. Tá? E quem não tem mais o livro anterior? Aí registra um boletim de ocorrência, faz o extravio do livro. Tá? Então, a gente começou a notar essa prática e a gente vai tentar coibir, né, essa prática de trazer um livro novo a cada eleição. Não. Não. Você vai tirar uma cópia, digitalizar e trazer... Ou você protocola, né, a cópia aqui, ou você traz um pendrive, um CD, e protocola o requerimento aqui. Tá? Lembrando que a responsabilidade de conferência, se vai ser ou não falsificada, é de quem fez. Né? Então... Tem aberto até... Não, é importante. É importante dizer isso.
Eu não recomendo, é uma prática que eu pessoalmente não recomendo, porque eu acho até antidemocrática, mas, enfim, é uma discussão que eu travo até com o Dr. Zé Antônio Rosa também, a gente fica discutindo isso em paralelo, mas eu não recomendo que se faça essa prática. Qual prática? Faz a convenção e, na convenção, delega poderes para o órgão executivo escolher candidatos, coligações. É uma prática que eu, pessoalmente, não recomendo. O TSE tem uma jurisprudência extremamente antiga que autoriza, né? Mas a gente sabe que o momento não traz essa prática como uma boa prática, justamente por deixar na mão de poucas pessoas uma escolha tão importante que é aquela de candidatos. Eu já conversei com... É óbvio que eu não posso responder pelo Ministério Público, mas já conversei sobre isso com eles. Parece ser uma tendência a coibir essa prática, de alguma forma. Não sei o que vai acontecer, não quero aqui antecipar nada, até porque eu não sou Ministério Público, não sou candidato, não sou partido, principalmente não sou juiz, né, para falar o que vai acontecer ou não, mas, se fosse para dar uma recomendação, eu recomendo que não se utilize, para, eventualmente, não ter problema posterior. Deixar a ata em aberto não é correto. Significa que a convenção não terminou. Tá? Então, a convenção terminou, 24 horas para entregar. Ok? Como nós estamos falando de coligações, então essas coligações poderão ser a posterior, dentro do limite, até dia 5 de agosto, ser retificadas. Entendeu? Por exemplo, eu fiz uma convenção dia 22. Faz outra convenção e retifica. Então, quando você deixa ela em aberto, na verdade, pela direção do estadual, então era feito uma ata e essa ata... Não existe ata em aberto. Uhum. Na verdade, a ata só se fecha quando há uma decisão e terminou a convenção. Se não há decisão, significa que a convenção não terminou e não houve decisão. Não houve decisão. Simplesmente fez e decidiu que não decidiu. Mas, no caso, se houver realiza uma nova convenção. Com as mesmas publicações. Sim. Sempre a decisão sai da convenção. A decisão não pode sair de um indivíduo. Então, não existe ata em aberto. A ata ela tem que ser encerrada. A convenção terminou, se encerrou. As deliberações da convenção são as que estão na ata. Não teve deliberação, realiza uma nova convenção e delibera. Exatamente. Respeitando sempre as regras estatutárias do partido. Tá? E aí sim, faz a fotocópia e digita para poder entender o texto, né? Obrigado. Então, dá para uniformizar o seguinte: olha, se vir para cá a ata digitada e colada no livro ali, nas folhas 1, 2, está valendo? O que eu recomendo? Aqui no tribunal não havia, nunca houve, pelo menos, essa exigência de que fosse manuscrito. Se digitar, imprimir e colar, que se rubrique junto com o livro. Né? Como a gente faz quando lacra um envelope, rubrica ali para pegar uma outra parte. Para a gente perceber que ali houve uma colagem e houve uma assinatura e não se trocou o papel por outro posteriormente. Tá? Mas eu não posso responder... obviamente que a decisão final é dos juízes aqui do tribunal, mas até no momento, pelo menos para a eleição geral, isso não era empecilho para se registrar a ata. O livro-ato ele precisa ser rubricado pelo tribunal. Tá? Então, é necessário trazer. E, como eu disse, trazer o livro, não trazer um livro novo a toda eleição, tem que trazer o livro correto. O Breno quer dar uma palavrinha sobre isso.
Como eu tenho a delegação do presidente para rubricar esses livros, e a gente está tendo algum problema relacionado a esse tema, eu queria esclarecer. É importante que o partido que já tem esse livro aberto utilize o livro, certo? Caso haja algum problema, como uma legenda já me procurou e apresentou essa situação, oficia o desembargador aqui solicitando a abertura de um livro novo e apresente o livro anterior. Ou uma ocorrência de extravio, alguma coisa nesse sentido. Então, para cada eleição, se todas as 30 legendas resolverem abrir livros para essa finalidade, isso não vai ser aceito pelo tribunal. Então, é um alerta também. Então, preservem os livros. Os livros servem para registrar essas situações, essas reuniões, essas atas, essas convenções, por mais de uma eleição. Certo? Rubricou o livro, esse livro até o final será Exatamente. usado... Esse livro ele vai ser usado até o final do livro, até a última página, independente da quantidade de eleições. É o livro de registro das convenções, né? Das reuniões. Queria fazer uma pergunta. Na ausência do presidente, por exemplo, se o presidente do partido não estiver, por motivo, às vezes, de saúde ou coisa parecida, o vice pode assinar essa ata? Depende do estatuto. É o estatuto quem diz quem pode ou não, quem responde na ausência do presidente. Então, se o, presidente, por exemplo, tiver em licença médica, por exemplo, e ele passar através de uma procuração, então o vice pode assinar, segundo o estatuto. Não precisa nem de procuração, se o próprio estatuto já delega poderes para ele na ausência do presidente. Então, é necessário conhecer o estatuto. Ok, então, obrigado. Tá? Porque a gente lê todos os estatutos. O que a gente faz quando pegam os famosos DRAPs, que são os processos onde se registra a coligação ou a reunião do partido, que é onde vai conter a ata. Nós analisamos quem assina, nós vamos no SGIP e verificamos quem são os legitimados daquela legenda, tá? E fazemos a checagem. Então, a pessoa que assina o requerimento, a pessoa que foi responsável pela convenção, nós fazemos toda essa checagem de nomes, ok? Sim, sim, sim. Qualquer motivo que o estatuto permite, ok? Exato. Bom, continuando. Candex. Então, como eu disse, todos os requerimentos de registro de candidatura eles devem ser efetuados obrigatoriamente pelo sistema Candex. Acabou o papel. Acabou o papel. Esse ano a gente vai ter uma eleição 100% eletrônica. Tá? Desde o registro de candidatura inicial até o voto. É a primeira vez na história do país que a gente tem uma eleição totalmente eletrônica. Para alegria ou tristeza de alguns, não tivemos a continuidade do voto impresso, então ela vai ser, sim, 100% eletrônica. Tá? Do início ao fim. Então, no Candex, a gente tem basicamente 3 tipos de requerimento, 3 tipos de pedido. O primeiro é o demonstrativo de regularidade de atos partidários, o famoso DRAP. Como eu disse anteriormente, é nele que a gente vai registrar a convenção, a formação da coligação, se o partido está regular, é nele que a gente vai verificar toda a situação partidária daquela agremiação ou da coligação. Ok? E os requerimentos de registro de candidatura, que eles podem ser ou coletivos, que são os RRCs, ou individuais, que são os RRCIs. Tá? Os coletivos são aqueles feitos pela própria legenda ou pela própria coligação, que vem com todos aqueles candidatos de uma vez, e os individuais são aqueles feitos pelos candidatos quando a legenda ou a coligação não realizou o pedido. Eles vão ter aquele prazo de 48 horas para realizar o pedido. Então, como eu disse, além do endereço completo, telefone fixo, deve ser informado o e-mail e um número de telefone com aplicativo de mensagens eletrônicas. Os principais cuidados no preenchimento, isso a gente tinha bastante no início do uso do Candex, mas toda eleição a gente ainda continua tendo, são alterações
que os partidos fazem depois de já terem impresso o pedido, eles fazem alguma alteração. Errei um nome, errei um telefone, errei alguma coisa. A necessidade de reimprimir aquele pedido novamente, porque aquele pedido, cada impressão ele gera um código. Cada vez que você muda uma vírgula, ele gera um código diferente. Então, tem que, toda vez que alterou alguma coisa, reimprimir aquele pedido. E a importância de informar dados válidos. Sem CEP correto, sem CPF correto e sem CNPJ correto, e quando eu digo CNPJ correto, eu digo CNPJ válido na Receita, eu digo o CEP válido lá na Receita, não há pedido de registro. Não se não se protocola o processo no PJE e não gera CNPJ de candidato. Então, muito cuidado na hora de obter esses dados dos candidatos e, principalmente, na hora de preencher o requerimento no Candex. Dados errados prejudicam e muito o candidato. Tá? Que o processo não vai ser protocolado, não vai ser gerado e o CNPJ também não vai ser gerado. Então, já façam um trabalho prévio de verificação desses dados junto à Receita Federal para que não haja problema de não protocolo desse processo. Tá? Esse ano a gente não precisa mais informar valor de gasto de campanha, porque os valores já estão determinados numa resolução do TSE. Como eu disse no início, o prazo das convenções partidárias são do dia 20 até o dia 15, e os pedidos, a partir do dia 20, podem ser já realizados e transmitidos. Esse ano a gente tem uma grande novidade, que é a possibilidade de já transmitir o pedido, tá? Mas o pedido ele não é transmitido totalmente, ele é transmitido só o que a gente chama de dados biográficos, que é o nome do candidato, endereço, basicamente aquelas informações da primeira folha, da primeira folha do requerimento. Todo e qualquer arquivo contendo a declaração de bens, certidões, eles vão ser posteriormente recebidos aqui na Justiça Eleitoral e o partido tem que vir até aqui para entregar. Tá? O partido tem duas opções. Transmite primeiro esse pedido e já verifica se tem ou não algum problema com o número de CEP, de CNPJ, de CPF. Se tiver, não gera o processo. Se gerou o processo é porque está ok. E depois o partido tem até o dia 15 para trazer aqui um pendrive com os demais arquivos. Tá? Todas essas orientações a gente vai passar, especialmente no treinamento prático. Tá? Todos vocês foram questionados ali para colocar uma data, escolher uma data para fazer o treinamento. É muito importante que esse ano aqueles responsáveis por elaborarem os requerimentos façam esse treinamento. Tá? Tão importante quanto esse encontro aqui hoje é o treinamento prático. A gente dedicou uma semana aberta só para esse treinamento prático. É claro que a gente tem uma capacidade limitada de vagas, a gente não consegue atender todos os interessados, então a gente já tinha mandado no ofício de convocação de convite para essa reunião um endereço de e-mail para que pudesse indicar as pessoas, mas a gente também abriu aqui na entrada a possibilidade de se inscrever também. Então, todos aqueles que foram inscritos, a gente vai verificar se naquele dia extrapolou ou não a quantidade e vai ligar, eventualmente, para remanejar essa pessoa para outro dia. Ok? Mas é importante que todos aqueles que forem preencher os requerimentos no Candex façam esse treinamento, porque há várias novidades. Como eu disse, os partidos têm duas opções. Ou eles transmitem primeiro os dados biográficos e trazem os arquivos aqui depois, ou ele já traz tudo junto aqui na Justiça Eleitoral. Se ele trouxer tudo junto na Justiça Eleitoral, ele só vai ter protocolado o seu processo, só vai fazer essa conferência a partir do momento que a gente receber. Então, é muito melhor que se transmita antes, a gente já confere se deu tudo certo ou não, e aí só traz depois os documentos. Lembrando que esses documentos eles têm que ser trazidos até o dia 15, tá? Sob pena de se considerar extemporâneo o requerimento.
E a transmissão ela só vai acontecer até o dia 14. No dia 15, é só para trazer pendrive na Justiça Eleitoral. Não tem como transmitir mais. Doutor, outra pergunta. Qual seria o prazo do deferimento após o dia 15? Eu digo das candidaturas. O tribunal ele tem um prazo de até 17 de setembro para julgar todos os pedidos. Esse é o prazo que a gente tem para julgar. O candidato vai ter ou não o seu pedido apreciado mais rapidamente, dependendo da sua organização e da celeridade com que ele apresenta a sua documentação. Aqueles que apresentarem documentação corretamente, obviamente, serão os primeiros a terem seu processo julgado. Aqueles que têm diligência, obviamente, serão analisados com uma maior demora, até por conta dos prazos que a gente tem que seguir. Claro que aqueles que ficarem impugnados terão mais ainda uma demora no julgamento do seu processo. Uma dúvida. Esta apresentação será disponibilizada em meio eletrônico? Sim. Toda essa apresentação vai ser disponibilizada no nosso portal. Eu já mostro o endereço no final. A gente vai mostrar como se chega nela. Esses guias rápidos que vocês receberam na entrada, eles estão disponíveis também, como eu disse. Eu vou mostrar também. Eles são coloridos, tá? É que a gente, por restrição orçamentária, não teve esse ano possibilidade de imprimi-los coloridos, mas eles estão... Sim, não só a apresentação, mas toda a gravação de áudio e vídeo também vai ser disponível no portal. Há uma novidade bastante importante esse ano, que cada partido ele tem uma chave de transmissão, que é um código para transmitir o seu pedido. Cada partido tem um código determinado, esse código vale para todos os pedidos que aquele partido fizer. Então, ele vai pegar esse código e vai utilizar no Candex. E onde ele acha esse código? No SGIP. Tá? O SGIP vai ter tem um campo específico chamado chave de transmissão. Vocês vão gerar essa chave de transmissão nesse campo. E isso também vai ser passado no treinamento prático. Tá? Os principais requisitos para o registro. A idade mínima, governador e vice 30 anos, senador suplente 35 anos, deputado federal e estadual 21 anos, sempre na data da posse, tá? Que a gente verifica essa idade. Domicílio eleitoral até 7/4. Todos os candidatos devem ter domicílio eleitoral no Estado até 7 de abril. Tá? Quem não transferiu, infelizmente, não vai poder participar, porque essa condição de elegibilidade ele não vai possuir. Filiação partidária também até 7/4. Como todos sabem, o prazo de filiação modificou de 1 ano para 6 meses. A data final de filiação foi o dia 7 de abril também. E aqui eu trago algumas decisões do TSE importantes em relação à filiação partidária. A mera omissão do nome do filiado naquela relação que vocês entregam no FiliWeb não descaracteriza a filiação partidária. Ele pode provar essa filiação partidária por outros meios. Tá? Isso é pacífico no TSE. E no registro de candidatura, a gente não examina o acerto ou desacerto daquela decisão judicial que considerou ou não aquele candidato filiado ao partido. Tá? A gente respeita a decisão e é o que está decidido que vale. E a gente não renova a análise, o mérito dessa filiação. Quitação eleitoral. A quitação eleitoral e a existência de condenações eleitorais são todas extraídas dos nossos bancos de dados. Então, vocês não vão precisar apresentar nenhum tipo de certidão eleitoral. Tá? As certidões são todas aquelas definidas na legislação e todos os dados relativos os dados eleitorais do candidato, filiação partidária, domicílio eleitoral, condenação criminal eleitoral, quitação eleitoral, se tem ou não alguma multa, a gente vai analisar nos nossos bancos de dados de forma automática. Isso significa que vocês não precisam se preocupar com isso? Não. É interessante que os candidatos procurem a Justiça Eleitoral para verificar a sua situação e regularizar o quanto antes. Tá? Então, verifiquem se tem alguma multa, verifiquem se deixou de votar ou não. Tem que estar kit na Justiça Eleitoral para que se registre candidatura. Contas prestadas ou não prestadas. Só a decisão que julga não prestadas as contas de campanha
que impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral. A decisão que desaprova as contas não impede. Ok? E somente a mera apresentação das contas de campanha já é o bastante para ele obter a certidão de quitação. Eventuais vícios do processo de prestação de contas, como eu disse, se ele foi ou não desaprovadas, não são verificadas no registro de candidatura. E uma coisa importante em relação à quitação: o pagamento da multa eleitoral ou a comprovação do cumprimento regular de seu parcelamento após o pedido de registro, mas antes do julgamento respectivo, afasta a ausência de quitação eleitoral. Ou seja, é uma decisão jurisprudencial sumulada que permite que até o julgamento daquele pedido o candidato pague sua multa e regularize sua situação. Ok? Como eu disse, o nosso site está bem completo. Todas as certidões, não só as certidões do tribunal para verificar a situação eleitoral, os dados eleitorais, mas todas as outras certidões estão disponíveis nos nossos portais, no nosso portal, os links para requerimento. Então, se você entra no nosso portal, você já consegue pegar todas as certidões necessárias para fazer o registro. Ok? Não precisa ficar indo nas páginas dos tribunais para ficar procurando onde está o link, não. Aqui já está demonstrado, já está definido o link ali, para vocês só clicarem e já vai abrir direto na parte da página do tribunal que pega a respectiva certidão. Em relação às certidões, somente certidões criminais são exigidas. Não tem necessidade de trazer certidão cível, tá? Principalmente para demonstrar improbidade administrativa. Somente certidão criminal. Candidato com prerrogativa de foro, ele deve trazer a certidão do respectivo tribunal competente para julgá-lo criminalmente. Militar estadual, é importante falar que as certidões do TJ já trazem, as certidões criminais já abrangem os crimes militares, porque aqui a gente não tem um tribunal militar específico, é o próprio TJ quem julga a militar estadual. A militar federal é fornecida pelo STM, e o dever de digitalizar, entregar em mídia eletrônica ou juntar no PJE. Isso é uma coisa, uma mudança radical que a gente vai ter no procedimento esse ano. Toda certidão deve constar inicialmente do pedido. Se não tiver no pedido, vocês vão trazê-las aqui no tribunal, né? Naquele prazo de diligências que vocês vão ter, que os candidatos vão ter. E como que vai trazer essa certidão? Vocês vão digitalizar a certidão, trazer um pendrive, nós vamos receber essa certidão e entregar um recibo para vocês com a hash do arquivo. Tá? Não precisa mais trazer a certidão física, tá? Não precisa fazer requerimento de juntada, não é mais necessário fazer requerimento de juntada. Vocês vão trazer apenas um pendrive com as certidões, um pendrive para cada candidato. Tá? Então, faltou uma certidão criminal da Justiça Federal, traz ela depois aqui num pendrive, a gente recebe e devolve o pendrive para você. Tá? Não tem mais entrega física aqui. Ok? A outra possibilidade é juntar diretamente no PJE, mas o PJE só funciona se houver certificado digital. Aquele candidato, aquele partido ou aquele advogado que quiser peticionar no PJE só vai poder fazê-lo se tiver o certificado digital. Ok? A resolução 2159 do TRE, ela permite que o candidato, e apenas e tão somente o candidato, o partido não, o representante da coligação não, o advogado também não, mas só o candidato ele pode fazer requerimentos físicos. Requerimentos, não é juntada de documento. A certidão ela tem que ser entregue aqui no pendrive. E que tipo de requerimento? Quero alterar o nome na urna, o meu nome está incorreto, o meu CEP está incorreto, o número. Ele faz um requerimento, o próprio candidato pode fazer esse requerimento e assinar, e trazer aqui e protocolar. Se for advogado, se for representante da coligação, ou se for o presidente do partido, não vai poder.
Tá? Isso é uma exceção ao uso do PJE, que a gente resolveu adotar aqui no tribunal, por conta do direito fundamental, direito político fundamental de se candidatar. Tá? É um direito constitucional, e a gente achou que restringir esse direito por conta da necessidade de certificação digital seria muito mais prejudicial do que aceitar esse tipo de requerimento. Então, nós vamos aceitar tão somente esse tipo de requerimento físico, requerimento preenchido e assinado pelo candidato. Ok? Mas requerimentos, não são petições de juntada de documentos. Ok? Se a certidão criminal for positiva, obviamente, vai ter que juntar a certidão de objeto e pé, para que a gente possa consultar o andamento, a fase processual daquele processo que foi destacado na certidão. Súmulas do TSE, que já são entendimentos já pacificados, não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto de decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou tribunais de conta que configurem causa de inelegibilidade. Então, se o tribunal desaprovou as contas, se teve condenação por improbidade, a gente, no registro de candidatura, não se discute aquela decisão. Tá? O candidato vai buscar, pelos meios processuais adequados, suspender ou não aquela decisão, mas não é no registro de candidaturas. Ok? A gente está tentando, junto ao Tribunal de Justiça, diminuir o prazo para a emissão das certidões de objeto e pé. Tá? Eles têm um prazo de 5 dias após o requerimento chegar no setor específico lá do tribunal. A gente está tentando fazer com que esse prazo diminua. Tá? O tribunal nos passou que haveria a possibilidade, a partir do segundo semestre, mas até algum tempo atrás eu consultei, não tinha ainda sido implantada, a possibilidade de fazer esse requerimento pela internet quando fosse certidões de primeiro grau, de objeto e pé de primeiro grau. Mas, até o momento, não estava implantado. Tá? Então, ainda não sei como ficou essa situação. Mas a gente está tentando, junto ao Tribunal de Justiça, fazer com que esses prazos diminuam. Tá? Assim que a gente tiver a confirmação desse convênio, desse termo de cooperação, a gente vai dar publicidade e também vai colocar no nosso site. Ok? Para aquele candidato que eventualmente foi condenado, cumpriu pena, ou que foi condenado e não cumpriu, mas está com a condenação ainda por cumprir e prescreveu a sua pena, também no registro de candidatura isso não é analisado. A prescrição não se analisa no registro de candidatura, apenas a condenação. Ok? Então, se tem algum candidato que se encontra nessa situação, ele vai ter que procurar novamente os meios processuais adequados para suspender aquela condenação ou para declarar aquela prescrição. Ok? Como eu disse anteriormente, na nossa página tem todos os links com acesso direto para as páginas que você faz o requerimento das certidões. Em relação à fotografia, que é o próximo requisito, essa fotografia, obviamente, ela vai ter que ser inserida no Candex, e aí a própria resolução traz alguns requisitos dessa fotografia. Foto tem que ser frontal, não pode ter nenhum tipo de adorno, o fundo tem que ser preferencialmente branco, um fundo uniforme. Algumas dicas: evitem tirar foto com camisa branca, por exemplo, senão o candidato vai parecer um fantasma, porque o fundo da urna é branco. Ok? Uma coisa importante que já na eleição de 2016 a gente já não mais teve, que foi aquela famosa audiência de verificação de foto, que a gente convocava os partidos, as coligações, a virem até o tribunal e conferir a foto do seu candidato. Isso acabou. Tá? Quem quiser conferir vai ter que entrar no site do TSE e, por meio daquele sistema Divulga, conferir a foto do seu candidato. Mas apresentou, nós da Justiça Eleitoral, os servidores farão a conferência. Se aquela foto foi ou não recebida corretamente, em relação à qualidade. Tá? Então, não mais tem aquela audiência, a gente não mais chama os partidos e os candidatos para virem verificar na urna a sua foto. Tá? Próximo requisito, comprovante de escolaridade.
aquele candidato que exerce mandato eletivo, ele tem sim que comprovar novamente sua escolaridade. Não é porque ele é deputado, é prefeito, é vereador, que ele vai deixar de... Porque já lá, né, na eleição em que ele foi eleito, no processo de registro de candidatura, ele demonstrou, mas agora ele tem que demonstrar de novo. Tá? Isso é uma decisão também do TSE, que exige isso. Não sei se a pessoa deixa de ter estudo, mas o TSE entende que é possível. Tá? A CNH gera a presunção de escolaridade necessária para esse deferimento. Né? Então, se você tem CNH, presumidamente você tem essa comprovação de escolaridade. É polêmico, mas é uma súmula do TSE. Prova de desincompatibilização. Somente para aqueles que ocupam cargo ou função descrito na Lei Complementar 64/90. E os prazos de 3 a 6 meses, como eu disse, já expiraram esses prazos, mas entrem no site, confiram o cargo que aquele candidato ocupa e verifiquem o prazo que ele teve para se desincompatibilizar, se ele cumpriu ou não. Tá? Importante, quem ocupa cargo comissionado, ele precisa ser exonerado. Tá? A mera licença não configura a prova da desincompatibilização. É preciso haver a exoneração. Tá? Novamente, eu trago aqui a parte do nosso site, onde se verifica a pesquisa de desincompatibilização. Tá? Com vários cargos, a gente já tem uma lista de vários cargos, por exemplo, advogado, assistente social. Se você clicar em cima daquela função ocupada, ele já vai direto na jurisprudência que demonstra o prazo que aquele cargo precisa cumprir. Tá? Isso aqui talvez seja a parte mais importante em relação às comunicações judiciais do tribunal. Como vai se dar a nossa comunicação com os candidatos, com os partidos, com os advogados, no período eleitoral? Basicamente, nós temos 4 formas, eu digo basicamente porque existem outras, né? Basicamente 4 em que a gente comunica, em que a gente dá publicidade e faz a comunicação judicial. A primeira é o Diário da Justiça Eletrônico, né, que é o comum, que é o ordinário, o meio ordinário de comunicação com os advogados, os partidos. Todo e qualquer tipo de publicação para intimação não pessoal será feito pelo Diário da Justiça Eletrônico até a data de 14 de agosto. Então, até 14 de agosto, apenas Diário da Justiça Eletrônico. Tá? Os editais de pedido de registro de candidatura, por disposição expressa da resolução, ele deve ser no diário, independente da data. Então, aquele pedido de registro feito até o dia 15, mas publicado posteriormente a esse prazo, ele será sempre no diário. Tá? Então, se você eventualmente quer conferir o rol de candidaturas requeridas, tem que acompanhar o diário, e não os outros meios de comunicação que eu vou falar daqui a pouco. Então, é no diário que a gente vai publicar o rol de candidaturas requeridas, e que, a partir dessa publicação, é que começará a correr o prazo de impugnação de registro de candidaturas. Jacques. Ok? Não, apenas para enfatizar essa questão do prazo inicial para publicação no mural, né? Queria agradecer a presença da doutora Cristina, nossa procuradora regional eleitoral, e ela indicou um exemplo, essas representações que já tramitam hoje, nesse período antecedente, né? Que faz-se a publicação regular, pelo meio regular. A partir da data assinalada no calendário e na resolução específica é que nós teremos a utilização obrigatória do mural eletrônico. Apenas para deixar claro isso, porque as pessoas têm essa dificuldade de identificar, mas é porque a legislação, no caso, as resoluções do TSE, é que estabelecem o termo inicial para nós utilizarmos o mural eletrônico. Isso. Vou reafirmar isso quando eu falar do mural. Só terminar o DJE, então. No DJE também, independente do prazo, todas as intimações nas representações especiais
elas serão feitas no DJE, e nos processos de prestação de conta dos não eleitos também será no diário, independente do prazo. Essas duas formas por disposição expressa da resolução do TSE, tanto a resolução de prestação de contas quanto a resolução de representação. E quais são essas representações especiais? Basicamente, aquela representação que pode resultar em cassação de mandato, diploma, de registro, que elas estão dispostas no artigo 23 da resolução TSE 23547, que é a resolução que trata das representações. Então, aquele advogado que acompanha um processo em que é uma representação com pedido de perda de mandato, de diploma, de registro, deve acompanhar o DJE, ok? Independente do período. Você pode responder agora a minha pergunta vai de encontro com a questão do mural eletrônico. Qual resolução, não sei se você pode responder agora, que menciona que a resolução 234 do CNJ, que ela determina que todos os atos processuais devam ser produzidos no Diário da Justiça Eletrônico, né? Nós sabemos dessa questão da particularidade no período eleitoral, que ela foge dessa regra dita pelo CNJ, 234 de 2016. O colega sabe dizer qual resolução que instituiu essa mudança para que não se possa Na verdade, utilizar não é nem a ela? resolução, é a lei. Tá? A Lei 9.504, ela dispõe sobre a publicação em mural ou em secretaria. E na regulamentação dessa publicação em mural, que é o mural físico, aqueles advogados que militam há bastante tempo na Justiça Eleitoral sabem que a gente tinha um mural, né, que a gente colava todas as publicações ali, e, basicamente, o advogado tinha que viver na secretaria ou no cartório, tá, para acompanhar a publicação. Os prazos eram em horas, e ele tinha que ficar lá o tempo inteiro. Colou, ele já estava lá para ver. Né? Então, para regulamentar essa publicação em mural, criou-se o mural eletrônico, que, na verdade, é uma criação aqui do TRE de Mato Grosso, tá? E depois foi expandida para todo o Brasil. Então, regulamentou-se a publicação no mural físico por meio do mural eletrônico. Mas onde diz que tem que publicar em mural é na lei. Tá? A mesma coisa com a publicação em sessão plenária. É a lei que determina. Ok? Então, o mural eletrônico ele tem um fundamento legal tanto na Lei 9.504, quanto na resolução do TSE, que dispôs, que trouxe também essa possibilidade, quanto na resolução aqui do Tribunal, a 1468, se eu não me engano, que inclusive sofreu uma alteração agora essa semana também, os fundamentos normativos para a publicação em mural. Tá certo? Mural eletrônico. Quando a gente vai utilizar o mural eletrônico? A partir do dia 15 de agosto até o dia 19 de dezembro. Toda e qualquer publicação para intimação relativa aos registros de candidatura e às representações, exceto as representações especiais. Então, tirando aquelas representações que dispõem sobre cassação de mandato, registro e tal, todas as demais, especialmente aquelas representações sobre propaganda, que cominem algum tipo de multa, todas serão publicadas no mural, inclusive aquelas que já tramitam, que já contêm publicação no Diário de Justiça Eletrônico, como o Breno afirmou um pouco tempo atrás. Intimações nos processos de prestação de contas dos candidatos eleitos. Tá? Obviamente, isso não veio do tribunal, veio do TSE. A gente achou ruim essa divisão, porque criar mais de um meio de comunicação para uma classe processual já é trabalhoso. A gente já tem outros meios, então fica nessa confusão de meio de comunicação. Mas o candidato foi eleito, mural eletrônico. O candidato não foi eleito, Diário da Justiça Eletrônico. Ok? Resumindo, o advogado ele tem que acompanhar os dois. Né? Ele pode fazer o push para acompanhar e ele tem que, na verdade, a obrigação de acompanhar os dois, infelizmente. Certo? Você quase respondeu aí a minha pergunta. O mural eletrônico tem como a gente cadastrar um e-mail para push? Tem. Na verdade, você cadastra o push no processo, lá no PJE. No PJE você cadastra e toda vez que houver uma movimentação naquele processo, você tem o push. Tá? E-mail.
A gente vai utilizar o e-mail, sim. Há uma permissão normativa, permissão da resolução sobre representações. Ela permite que a gente cite, que a gente faça citações nas representações comuns, representações sobre propaganda ou algum tipo de ilícito, exceto as especiais. Então, os candidatos eles serão citados por e-mail ou pelo WhatsApp. A gente também tem essa possibilidade de utilizar o WhatsApp. Não vai ser a regra vai ser o e-mail. Tá? Então, é importante. O e-mail indicado será o e-mail em que aquele candidato será citado. Então, se vai colocar um e-mail do partido, um e-mail genérico, saiba que você vai ter que acompanhar aquele e-mail. Se vai colocar o e-mail do advogado, a gente vai mandar para o advogado. Se vai colocar o e-mail da mãe, da avó, da tia, é só um e-mail. A gente vai mandar para aquele e-mail, ok? E vai considerar citado depois do envio para aquele e-mail. Então, é importante conferir corretamente os dados inseridos no seu requerimento. Os veículos de comunicação eles serão não só citados, como intimados também por e-mail, para fazer aquela retirada de propaganda, corte de propaganda, inserção de direitos de resposta. Tudo será por e-mail, ou, dependendo da urgência também, a gente pode utilizar o WhatsApp, ok? Mas, basicamente, será por e-mail. No caso de citação em outros prazos processuais, como que fica a contagem do prazo, quando a intimação é por e-mail? A gente regulamentou isso, tá? Então, se eu não me engano, na resolução a gente colocou que o prazo começará, se não houver a confirmação do recebimento, o prazo começará a contar a partir do dia seguinte ao do envio. Ok? Do e-mail. Isso. Se você não respondeu, não confirmou que recebeu, a gente vai considerar como recebido a partir do dia seguinte. Tá? Então, bastante cuidado com isso. E uma observação, é óbvio que o magistrado ele pode determinar que as intimações, comunicações ocorram por e-mail ou por aplicativo de mensagem, e é essencial a correção desses dados no pedido. Oficial de justiça. Basicamente, ele vai trabalhar com as citações nas representações especiais, intimações ou notificações que, eventualmente, o relator determinar que seja feita por esse meio, e as constatações in loco, constatação de propaganda ou algum outro ilícito. É somente nesses casos que os oficiais de justiça vão atuar. Então, os oficiais de justiça terão uma atuação bastante reduzida, embora muito volumosa, porque eles trabalham bastante nesse período, mas a gente vai utilizar mais a parte eletrônica da comunicação. Ok? Alguma dúvida sobre isso? Pois não? A preocupação, Jacques, com relação às citações, a gente passou por isso em Várzea Grande, com relação às pessoas que não são candidatos, né? Você citou no oficial de justiça, e eu acho que deveria ficar mencionado isso daí. Oficial de justiça, obviamente, por exemplo, quem não é candidato, a gente vai ter que fazer por oficial de justiça, porque ele não tem requerimento de registro de candidatura, então a gente não vai saber o e-mail nem o telefone. Tá. Então, obviamente, somente oficial de justiça. Jacques, no caso das citações de representações eleitorais mais comuns, nós vamos ter aquela tabelinha de horário, tipo a gente tinha na época dos murais. Por exemplo, o expediente hoje está das 13 às 19, se não me falha a memória, né? Até que hora vocês vão estar encaminhando citações de representação? A resolução sobre representações ela é específica sobre isso. Ela diz que as comunicações elas devem ser feitas a partir das 10 da manhã até as 19 horas. E, naqueles casos urgentes em que o relator determinar e algumas outras hipóteses, elas podem ser ampliadas até as 24 horas. Então, a própria resolução já traz esses horários. A gente aqui vai trabalhar não só no horário normal de funcionamento, como a gente vai trabalhar antes. Mas a gente vai fazer essas comunicações, obviamente, nesse período da resolução. Tá? Ok. Mais uma vez, tanto o mural eletrônico quanto o DJE estão na nossa página, tá? Na página do TRE, com links de fácil acesso, de fácil localização. O acompanhamento processual, como eu falei, lá no PJE tem a parte de push,
que os advogados ou o próprio candidato pode cadastrar, e ele vai receber, a cada movimentação, ele recebe um e-mail avisando que houve uma movimentação. Na eleição anterior, a gente teve um aplicativo de celular chamado JE Processos. Esse ano não houve uma confirmação se esse aplicativo continuaria para os processos de PJE. O PJE ele é um sistema um pouco complexo, estava passando por várias adaptações e a equipe do TSE não conseguiu a tempo ainda desenvolver o PJE Processo. Então, a gente não sabe se esse aplicativo vai estar disponível. De toda forma, tem o push, que você se cadastra e pode fazer o acompanhamento por ele. Essa é uma parte que eu já tinha falado que é uma parte importante, tão importante quanto a de comunicação, a forma de entrega de documentos. É preciso ficar muito atento para isso. Como eu vou fazer a entrega de determinado tipo de documento? Certidões, toda e qualquer certidão, vou repetir para vocês, como eu já vim falando, deverão ser entregues obrigatoriamente em mídia digital, pendrive, no balcão da Secretaria Judiciária, dispensando-se petição adjuntada. Então, basta a pessoa comparecer aqui com o arquivo digital no pendrive, entregar na Secretaria, a gente vai receber, imprimir um recibo, pedir para a pessoa assinar com o RG, CPF e devolver o pendrive para ela. Ok? Então, é simples. Basta trazer o pendrive aqui, não precisa fazer requerimento nenhum, em relação às certidões. O pendrive ou o CD também, pode ser um CD, tem que ser um para cada processo. Não é possível trazer certidões de vários candidatos no mesmo pendrive. Tá? Isso é importante que se diga. É um pendrive para cada candidato. Declaração de bens. Essa deve ser feita obrigatoriamente no Candex. Não é na Justiça Eleitoral. Não adianta juntar a declaração de imposto de renda. Não adianta vir aqui juntar papel, juntar nada. É só no Candex. Tá? Não tem mais... ficou faltando a declaração de bens. Eu fui intimado para juntar. Não adianta juntar também no PJE. Tá? Ela tem um procedimento próprio para ser de preenchimento, que é o Candex. Tá? Então, esse ano, obrigatoriamente, todos os bens declarados pelo candidato deverão ser feitos no Candex. E um motivo muito simples para isso é que esses bens são divulgados na página do TSE, naquele divulga Candi, que a gente chama, que é a divulgação de candidaturas. Então, quando o candidato ele não queria mostrar o seu patrimônio, ele simplesmente não preenchia a declaração de bens no Candex e vinha aqui e juntava a declaração de imposto de renda ou uma declaração qualquer, porque ele sabia que dificilmente aquilo ia ser digitalizado, porque a gente recebe uma infinidade de petições e a gente não conseguia digitalizar tudo. Então, ele falou, eu não quero mostrar para ninguém o meu patrimônio, então ele preenchia lá, não preenchia e entregava aqui no processo. Ele tinha o seu registro de candidatura deferido, mas essas informações não ficavam públicas para os eleitores. Então, isso acabou. Acabou. A gente não recebe mais documento de declaração de bens, a não ser que seja pelo Candex. Tá? Muito cuidado com isso. Foto. Para alterar a foto, obrigatoriamente, tem que se fazer um requerimento. Não adianta só trazer a foto aqui, porque eu tenho que comprovar que aquele candidato está requerendo a mudança da foto. Ok? Então, faz o requerimento e traz a foto no formato digital, de acordo com os termos da resolução. Ok? Se for o candidato, ele mesmo pode preencher e entregar o requerimento físico, e se for o seu representante, coligação, como eu disse, só pelo PJE, que ele pode fazer esse requerimento. Alteração de dados, como eu tinha falado anteriormente, nome na urna, CEP, CPF, sempre por requerimento. Tá? Requerimento. No PJE, tá? Ou físico, somente candidato. Ok? Todas essas regras que eu estou passando aqui estão nas resoluções. Tá? Ou na resolução do TRE, ou na resolução do TSE. Mas essas de documentação estão todas na nossa resolução
aqui do TRE de Mato Grosso. Bom, a parte importante, tão importante também, são os nossos telefones, né? Agora sim, vocês podem anotar os nossos telefones, os e-mails da equipe de suporte. O suporte do PJE, ele é feito por esse telefone, 3362-8400, tá? Então, é por ele que vocês vão tratar todas as dúvidas sobre PJE. Suporte no Candex vai ficar a cargo do Jorge Kimura, do Jusceir e do Pedro Paulo. É o pessoal da equipe de TI que vai dar o treinamento para vocês a partir de segunda-feira, dia 16. São eles que vão dar o treinamento para vocês e eles que vão receber todas as dúvidas relacionadas ao Candex. Tá? E dúvidas jurídicas serão respondidas por mim e pela Ângela, lá na Secretaria Judiciária, tá? Por esses meios aqui, por esses telefones e pelos e-mails, a gente vai fazer esse suporte jurídico para vocês. Uma informação muito importante, procurem com antecedência regularizar o CNPJ do partido na Receita Federal. Tá? Importante falar que o CNPJ tem partido que estava confundindo o CNPJ do Diretório Estadual, ou Comissão Provisória Estadual, com o CNPJ do Municipal. Tá? Cuidado para não confundir esse CNPJ na hora do requerimento. Ok? Sim? Esclarecimento de dúvidas jurídicas. Esclarecimento de dúvidas jurídicas é exclusivo do advogado do partido ou, por exemplo, o presidente, secretário também pode pedir esclarecimento nesses números? Podem pedir esclarecimento nesses números. Somente eu e a Ângela, inicialmente, vamos estar nesse suporte. Então, assim, a gente vai estar sobrecarregado com outras atividades, talvez a gente não consiga atender a todos naquele momento. Tá? Mas, basicamente, vão ser esses telefones e, eventualmente, se a gente acrescentar outras pessoas para auxiliar nesse atendimento, a gente vai colocar os números também na página. Mas eu volto a repetir, uma coisa importante que o Breno está dizendo, consultoria é uma coisa, dúvida jurídica é outra. A gente só vai até aquele ponto em que não é polêmico, que não dependa de uma decisão de tribunal. Obviamente que eu não vou responder uma pergunta cuja a resposta só o tribunal pode dar. Né? Além de me comprometer, eu estou comprometendo a própria Justiça Eleitoral. Então, jamais a gente vai fazer isso. Tá? As dúvidas jurídicas dependem da... Mas eu digo isso porque uma vez eu fiz um questionamento ao TSE sobre prazo de desincompatibilização. A lei não era clara, cabia N interpretações. Então, o que acontece? Na época, eu ainda não estava filiado a partido, eu tinha uma dúvida simples, que era sobre o prazo de desincompatibilização, porque eu vi uma relação enorme de cargos lá, e o cargo ao qual eu exerço, que é professor de EBTT, no caso, que se fala que não é nem professor universitário, nem professor estadual, é um professor federal que trabalha com nível médio e superior. Esses prazos não eram claros, tácitos. E aí, a pergunta seria, tudo bem, não sei se encaixaria como uma consultoria, mas é algo que, às vezes, não está claro. É exatamente esse tipo de questionamento que a gente não responde. Né? Nesse período, na verdade, o período anterior, até o dia 7 de abril, a gente recebe muitos questionamentos sobre prazo de desincompatibilização. E é justamente esse tipo de dúvida que a gente não pode, como técnico, responder. Existe um procedimento formal de consulta, mas somente por autoridades ou representantes de partidos que podem fazer esse questionamento para o tribunal, ou o TRE, ou o TSE. Pessoa física não pode fazer. E a pessoa física, infelizmente, ela deve procurar uma assessoria jurídica. É o advogado que tem condições de fazer esse esclarecimento para ela. A gente não dá esse tipo de... tanto que é comum, não só pretensos candidatos, né, pré-candidatos, mas principalmente emissoras de televisão, de rádio, virem questionar a gente sobre determinado prazo, de determinado cargo, de alguém que está em evidência, eles querem saber
sobre prazo de desincompatibilização, sobre inelegibilidades também. A gente não responde se aquela pessoa é ou não inelegível. São todas questões que vão ser analisadas pelo tribunal no registro de candidatura. Ok? Eu sempre tenho uma resposta pronta para esse tipo de questionamento. Utilize o maior prazo de desincompatibilização, que não vai ter erro. Porque nós, realmente, quando existe a dúvida, nós não podemos, né? Porque você vai afirmar que o servidor fulano de tal disse que o meu prazo de desincompatibilização era tal. Nós não podemos prestar esse tipo de consultoria, realmente. Nós remetemos as tabelas de jurisprudência, indicamos o caminho para a pesquisa. Obviamente, o partido tem uma assessoria jurídica que deve estar à disposição do candidato, pré-candidato. E, na dúvida, se a dúvida ainda tem o caminho da consulta, né, que pode ser dirigida em tempo ao tribunal, sempre em tese, né, você não pode particularizar, mas, na dúvida, utilize o maior prazo, que você não vai errar. Essa é a indicação que damos. Tá ok? Existe a situação de partidos suspensos, questão das prestações de contas. Nós estamos nas eleições gerais, estaduais, e que o diretório regional, ou comissão provisória regional, é quem, né, atuará aqui junto ao tribunal. E essa busca da regularidade do partido, por contas julgadas aqui pelo Pleno e tal, pode ser feita por requerimento agora ou pesquisa na página já é possível? Todos aqueles partidos que estão suspensos, a gente tem a consulta pública, que é a consulta do SGIP, que você verifica a situação partidária no nosso site. Tá? Você encontra essa página, parte de consulta. E sobre a regularização, aí depende do motivo da suspensão. Né? Se for não prestação de contas, ele tem que apresentar as contas. Se for alguma condenação por outro motivo ou determinação judicial, ele vai ter que buscar os meios próprios para regularizar. Mas todos os partidos devem estar regulares até a data da convenção. Não existe um dia específico, é a data da convenção. Fez a convenção partidária, a gente vai olhar se naquele dia o partido estava regular. Muito cuidado com a regularização retroativa. Tá? Tem partido que vem aqui e encaminha pelo SGIP uma regularização com data retroativa. Cuidado com isso. A resolução que trata de registro das anotações partidárias, ela é bem clara quanto aos prazos que o partido tem para fazer essa comunicação. Tá? Cuidado com regularizações retroativas. Só para contribuir em relação a essa questão da desincompatibilização, alguns órgãos públicos estaduais, eles exigem dos servidores a prova do requerimento de registro de candidatura para desincompatibilização. E aí, o servidor que não tem assessoria jurídica, ele está inelegível já. Simplesmente isso. E eu vou dar um exemplo claro. No município, na eleição de 2016, eu orientei o servidor público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a protocolar o requerimento de registro de candidatura. Ele foi lá, a diretoria de pessoal do TJMT falou para ele que não, que só aceitaria o protocolo do afastamento dele com requerimento de registro de candidatura, que era a posteriori. Simplesmente ele foi eleito vereador e o TSE cassou o mandato dele, porque ele não seguiu a orientação do advogado, e os órgãos públicos, eles, principalmente de gestão de pessoas, eles têm uma postura de achar que a regra deles vai valer para nós aqui no eleitoral. A regra do eleitoral está no Código Eleitoral, na Lei de Eleições, ponto final na discussão. Se eu não me engano, em 2014, houve reclamação, algum tipo de reclamação relacionado a isso, e o tribunal oficiou ao órgão, né, esclarecendo algum tipo de sobre isso. E lembrei de uma coisa muito importante que eu queria falar com vocês. Conta bancária. Só a partir do requerimento da geração do CNPJ que vocês vão poder abrir a conta bancária. E os bancos têm um prazo, se eu não me engano, de 10 dias para abrir a conta bancária. Tá? Então, cuidado, porque esse ano a gente tem um prazo reduzidíssimo de campanha eleitoral.
Tá? Quanto antes, por isso que eu digo, é importante, os partidos se definirem nas coligações o quanto antes, realizou a convenção partidária, já tentem, com a máxima urgência, registrar no Candex aqueles requerimentos e, pelo menos, transmitir para a Justiça Eleitoral. Não esperem o dia 15 para chegar aqui com o pendrive. Vocês vão estar perdendo um tempo preciosíssimo, principalmente de arrecadação de recursos, né? Porque a propaganda só pode a partir do dia 15, de qualquer forma, mas principalmente de arrecadação de recursos para a campanha. Como a gente sabe, acabou a doação de campanha por pessoa jurídica, então, qualquer dia que você puder passar o chapéu com seus doadores, pessoas físicas, já é um tempo precioso. Quando que sai a resolução já definindo o tempo? Breno pode responder. Resolução não... Todos os... Já marcada com os juízes auxiliares, em que a gente vai fazer a distribuição, que utiliza o sistema e sai as planilhas, né? Salvo engano, é no dia 23 de agosto. É no penúltimo dia anterior ao prazo estabelecido no calendário eleitoral. Se eu estiver equivocado, eu vou consultar aqui o calendário, se é essa data mesmo. Exatamente. Vocês serão, obviamente, notificados, chamados para essa audiência, que será realizada aqui no plenário. Tá? Nós já iniciamos, inclusive, tratativas com as emissoras, né, para a geradora, para ser a geradora. O que é questionável? Ah, sim. Eu achei que era o que eu tinha informado. Estou bem, tem que escutar bem, né? Tem que estar com o ouvido afiado. Mas, então, é isso. Nós faremos a divulgação em tempo e modo. Não, aí o partido ele tem uma planilhinha lá que ele vai fazer as contas, né? A Justiça Eleitoral não antecipa isso. Obviamente, as regras estão na legislação e vocês vão se servir aí das estruturas próprias para fazer essa conta, né? Exatamente. Oficialmente será divulgado no dia. Agora, os partidos geralmente fazem a conta antes, né? Existe a regra da conta da majoritária agora, não conta todos os partidos para tempo de TV. Então, tudo isso está na legislação. Basta que a assessoria jurídica do partido esteja afiada aí, prestando as informações para vocês, que vocês não vão ter problema nenhum com a eleição. Certo? Mais alguma dúvida? Esse é o momento. Todos preencheram a data do treinamento. Quem, obviamente, tem interesse em realizar o requerimento lá no Candex. Como eu disse no início, nós temos uma capacidade limitada, tá, de número de vagas, e se eventualmente extrapolou aquele dia, a gente vai tentar remanejar. Tá? Isso, desculpa. Você falou, mas há o prazo do banco. Tá? Eu queria abrir para a doutora Cristina, dar uma palavra para todos. A doutora Cristina, Procuradora Regional Eleitoral, né? Ela vai estar de olhos bem atentos a todos, não só para puxar a orelha, mas para orientar também, né, as boas práticas. Peço a todos que esperem mais um pouquinho. O desembargador Márcio, presidente do tribunal, quer dar uma palavra com todos vocês também, e ele já está descendo. Então, eu passo a palavra para a doutora Cristina. Obrigada, Jax. Boa tarde a todos e a todas. Quem ainda me conhece, eu sou a Procuradora Regional Eleitoral, Cristina Nascimento de Mello. Vamos trabalhar nessas eleições, já estamos com algumas representações, algumas dúvidas do PJE aparecendo já, Jax. Inclusive, uma dúvida que eu tinha sobre a intimação por e-mail, no caso do mural eletrônico ou não, se a PRE vai ser intimada por e-mail ou pelo mural. Era uma dúvida que eu ia fazer, uma pergunta que eu ia fazer, então aproveito a oportunidade para colocá-la aqui, para que todos saibam como vai se dar essa intimação nossa. E estou à disposição, os contatos da Procuradoria também estão aqui no tribunal, quem precisar entrar em contato conosco, estou à disposição.
Basicamente, a dúvida da doutora Cristina, não só a Procuradoria, mas todos aqueles candidatos que tiverem um representante, um procurador, quando a gente fizer a comunicação no mural, automaticamente é gerado um expediente para ele no PJE. Então, todas as comunicações, não só da Procuradoria, como dos advogados, continuarão a ser feitas pelo PJE. Atualmente, a intimação é feita pelo sistema. A Procuradoria tem um prazo de 10 dias para tomar ciência, não só a Procuradoria, mas os advogados também. 10 dias para ciência, para depois começar a correr o prazo. A diferença é que esse prazo de 10 dias não vai mais existir. Ele já vai vir com uma informação, informação dizendo que a publicação foi feita em mural, a ciência é automática e o prazo vai começar a correr no dia seguinte. Não tem intimação por e-mail para a Procuradoria e nem para advogado quando for a publicação em mural. A gente faz a publicação em mural e automaticamente gera o expediente para a Procuradoria. Na verdade, assim, nem o TSE vai utilizar essa forma de comunicação. O TSE vai utilizar, talvez, imprimir e levar lá na Procuradoria. Mas não muda. Hoje já é o expediente dentro do PJE que a Procuradoria recebe. Ela vai continuar recebendo. Então, o expediente entra na Procuradoria eletronicamente. Então, ela vai continuar recebendo. Tá? A diferença é que não vai ter o prazo de 10 dias. Ok? Jacques, ainda sobre as contas partidárias, né, os partidos que não prestaram contas ainda, o prazo venceu em abril agora de 2017, não fizeram a prestação de contas, né, e estão irregulares. A apresentação de contas extemporâneas, ela é suficiente para suprir essa suspensão, se ainda não tiver processo? Sim, em tese, sim. Eu digo em tese porque eu não analiso o registro. Mas, em tese, sim, como eu tinha mostrado anteriormente, vale para o partido também. Uma observação que eu queria fazer, no ofício de convite, no ofício convidando os partidos, a gente colocou que haveria uma informação sobre prestação de contas, contas partidárias. Infelizmente, o coordenador de controle interno, que seria o responsável para fazer essa comunicação para vocês, ele não pôde comparecer, houve um contratempo, e também por conta do TSE não ter ainda disponibilizado e deixado muito claro como vai ser o procedimento de apresentação das contas eleitorais, das contas dos candidatos. A gente ainda tem dúvidas se vai ser ou não pelo sistema, se vai haver ou não uma integração com o PJE. Então, todas essas dúvidas serão sanadas posteriormente pela equipe responsável, pelo setor responsável. Tá? Numa data futura, eles vão comunicar a todos vocês, principalmente sobre essa parte da integração de sistemas. Ok? Nós vamos continuar com as perguntas, mas antes disso eu queria passar a palavra ao nosso presidente, desembargador Márcio Vidal, que não pôde estar na abertura, mas está conosco nesse momento aqui no plenário, para dirigir uma palavra a todos os senhores. Boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui. Cumprimento a digna Procuradora Regional Eleitoral, a doutora Cristina, os senhores advogados, representantes do partido, a imprensa, enfim, todas as pessoas que estão engajadas também nesse processo eleitoral. A Justiça Eleitoral, desde o princípio desta administração, ela tem tido inúmeras ações, né? Nós não podemos nos comportar como contempladores de um rio, né? À beira de um rio, ficar olhando a água passar, quando nós somos a água, né? Se somos a água, nós temos que agir, né? A ação, toda a ação, ela é ética. É impossível ficar neutro diante do viver em sociedade, né? Quando, do início dessa administração, fizemos uma proposição ao Congresso, via do Tribunal Superior Eleitoral, para fazer umas adequações a reformas políticas. Dentre uma delas era a questão do partido político,
e da forma de escolha dos futuros candidatos. Nós teríamos, numa fase inicial, no mês de janeiro passado, né, uma primárias, né? Haveria uma discussão entre cidadãos eleitores e os diversos partidos políticos para escolher quem são os candidatos. O que se vê, infelizmente, ainda é uma cultura equivocada de que os partidos políticos são dirigidos por determinados caciques, né? E eles impõem determinadas candidaturas, né? Eles que escolhem. Não há participação nenhuma dos seus filiados. Isso é uma pena, porque isso justamente contrapõe a ficar aí e dizer que vivemos numa democracia. Eu sempre tenho dito que, infelizmente, nós vivemos nesse país uma democracia apenas formal, não é uma democracia material. A democracia pressupõe a discussão, a participação, a transparência e o controle exercida por todos. Mas isso é uma questão que nós precisamos amadurecer. Política não é uma escolha, política não é uma opção. Política é uma vivência, é uma célula de vivência em sociedade. E para isso, para que tenhamos essa vivência em sociedade de forma saudável, né, é evidente que precisamos antes exercer o quê? A cidadania. Se comprometer, né, com a vida em sociedade, em todos a sua amplitude, não simplesmente em época de eleição. O dia é o tempo todo. Eu brinco sempre que eu posso viver, eu posso ter a minha existência sem nunca gostar de futebol, sem nunca me interessar por futebol. Mas é impossível qualquer um de nós vivermos sem a política, sem sofrer os influxos diretos, não é indireto, é direto da nossa vivência. Então, por isso que precisamos sim nos interessar. Nós não podemos virar as costas, porque quando você dá as costas, infelizmente, pessoas não menos com bons propósitos assumem. E ao assumir, tem ações, obviamente, não éticas, não morais, e que destrói os nossos sonhos, destrói a nossa esperança. Então, isto aqui é interesse de todos. Por isso que esse tribunal, nessa administração, abre as portas a todos. Para quê? Para discutir, dialogar e construir. Construir ações conjuntas que venham ter saúde, ética, moral, para benefício da sociedade. Eu acho que não... Isso aqui é um problema de cada um de nós. Nós precisamos mudar. Então, o que está se fazendo nessa equipe aqui? Explicando aos senhores, porque anos e anos, como não dão importância, infelizmente, para o processo eleitoral, não se organizam, aí chega às vésperas, na maioria, mas coisas simples, mas simples mesmo, aspecto formal, não faz corretamente. Aí daí seja o quê? A processos. Isso é um desgaste, isso eu não vejo isso saudável a nós julgadores. Fica perdendo tempo com pequenas coisas. Quando que, se um partido, se ele se propõe a ocupar um cargo público, onde ele tem que primar pelo cumprimento das leis, ele começa a descumprir. Que esperança teremos dessas pessoas se elas não sabem nem preencher um formulário de registro? Como será no cargo? Olha, exercer um cargo público é ônus, é um fardo. Não é para qualquer um, não. É uma responsabilidade grande, principalmente diante de uma complexidade da legislação. Então, de qualquer forma,
eu agradeço do coração a vinda de vocês. Esse tribunal sempre estará de portas abertas para contribuir, para nós juntos construirmos. Isso é responsabilidade de todos e de todas. Nossos sonhos, nossa esperança e a história é construída pelas ações éticas de cada um de nós. Se nós não nos interessarmos, repito, haverá sempre pessoas mal intencionadas que vão ocupar o espaço e vai, evidentemente, ter ações que essas que a gente está já quase enjoado e com azedume de todos os dias da mídia e na imprensa. Então, aos senhores, é um sucesso e que, obviamente, que isto que está sendo propiciado através da equipe judicial, ela não se limite aqui e que abra permanente um diálogo com todos os partidos, com todos os representantes de partidos, com os senhores advogados, para estancar qualquer dúvida, para que não cometa, evidentemente, nenhum erro, deslize, né, que possa macular aí já de início, né, o registro. Né. Meu muito obrigado por ter a paciência de me ouvir. Depois da participação do nosso presidente, a gente retoma as perguntas, tá? Fiquem à vontade para os questionamentos. No nosso site, tá? Ângela, se puder entrar, por favor. Obviamente que ainda não está lá, né? Então, mas a gente vai mostrar onde está. Então, esse é o site do tribunal, tá? Em área eleitor e eleições, desculpe, eleições 2018, do lado esquerdo, aqui do lado esquerdo, tem todos os links sobre informações necessárias. Calendário eleitoral, as cartilhas, só isso, as cartilhas, guias, manuais, certidões dos candidatos. Baixa, por favor. Baixa. Mais. Desincompatibilização, normas e documentações, tá? Tudo relacionado às eleições e especialmente registro de candidaturas, propaganda eleitoral. Tem vários guias. O nosso guia, por favor, Ângela, o guia que vocês receberam, esse guia ele não é feinho assim, preto e branco. Vocês podem entrar e imprimir. Na verdade, eu peço a gentileza que vocês distribuam esse material, mandem por e-mail, WhatsApp, imprimam, tá? Divulguem ao máximo esse material, que a gente trabalhou nele intensamente, com bastante carinho, para que há algum tempo a gente decidiu parar de fazer cartilhas, aqueles livrinhos, tal, porque a gente achava que era muito material para ser lido e se gastava muito dinheiro. Então, desde a eleição de 2014, se eu não me engano, 2012, nós começamos a trabalhar com os folders. Os folders são simples, são sintéticos, as principais dúvidas, os principais questionamentos estão respondidos aí, tá? E a nossa internet aqui não está muito legal. Mas não é grande, tá? O arquivo é pequeno, porque é um problema da conexão mesmo. E ele é bem... Mostra na minha... Ah, não está. Mas ele é coloridinho, ele é bonitinho, ele é fácil, de fácil visualização. Tanto para o candidato, são 2 guias, um de partidos, tá, que vai servir para os partidos e para as coligações, outro para candidatos. Ele tem uma parte com todos os documentos, o checklist, os candidatos vão poder riscar ali, cortar aquele checklist específico para conferir a documentação. Então, é naquela parte da nossa página que vai estar esse link também, o vídeo da apresentação e os slides também da apresentação. Tá certo? No mais, eu gostaria de agradecer a todos pela presença. Último questionamento, Jackson. Não seria possível, uma vez que o advogado ele já tem o endereço dele registrado, seja para o partido ou seja para os candidatos, que o nascedouro dessas novas ações para aquele candidato ou para aquele partido que
está no mural, me mandasse um push disso, ou seja, para que eu não tenha que me cadastrar nele, entendeu? Não estou querendo matar o mural, porque senão você tem que ficar o dia todo lá acompanhando, né? Eu sei que tem aquela questão de tabela de horário para poder você ficar olhando lá, para não passar o dia inteiro lá olhando as publicações que estão no mural, mas facilitaria bastante a vida do advogado, seria legal. Não, o advogado tem que inserir um por um aqueles processos, até porque às vezes o advogado não quer acompanhar um determinado, só lhe interessa um e o escritório cuida dos demais, né? Então a gente não tem como fazer, e na verdade quem tem que fazer é pessoalmente a pessoa, o dono do e-mail. A gente não tem nem acesso a esse cadastro, ok? No mais, obrigado a todos mais uma vez. E já me coloco à disposição para responder as dúvidas que restaram. Obrigado.